Olá, pessoal, turma de grego. Chegamos à terceira aula e vamos trabalhar mais algumas classes gramaticais dentro do idioma grego. Evidente que tem sempre um paralelo com o nosso idioma, o português. Então, como eu havia dito, sempre é bom, quando está se estudando idioma, fazer uma recapitulação dentro do nosso idioma, porque iremos aprender classes gramaticais muito semelhantes. Verbos, preposições, artigos, substantivos, adjetivos, tá? E aí, se a pessoa ela fizer essa recapitulação antes, com certeza vai facilitar a apreensão da proposta dentro do idioma. E aí vamos avançar um pouquinho dentro da perspectiva do idioma grego e vamos trabalhar aqui as preposições. É importante também lembrarmos o seguinte: na maioria esmagadora das vezes, o próprio nome, o próprio nome preposições ou preposição, o próprio nome está dizendo, seria uma posição e o prefixo pré significa antes. Então, ele vai estar posicionado antes de algum outro termo, de alguma outra palavra que exerce da mesma forma uma classe gramatical, que funciona como uma classe gramatical. Lembrando que no nosso idioma português, nós temos pelo menos 10 classes gramaticais. Nós temos verbos, as preposições, os adjetivos, os substantivos, as conjunções, as interjeições, e por aí nós vamos caminhando. E recordando essas palavras, com certeza o aprendizado do idioma ele vai ficar melhor, mais fácil. E por definição, as preposições, ela vai ser uma palavra que vai, olha, auxiliar o substantivo a expressar o seu caso ou a sua função na oração. Evidentemente que nós vamos, nessa terceira aula ainda, iniciarmos o entendimento do que seria o caso em grego. E aí nós temos que recordar a famosa sintaxe da nossa oração em português, o que é o sujeito, identificarmos o verbo, identificarmos o objeto direto, o objeto indireto, se o verbo é transitivo, se o verbo é intransitivo, ou se ele é transitivo, intransitivo, direto ou indireto. Então, essa aí, normalmente, é a parte onde as pessoas eles têm maior dificuldade para ultrapassar esse obstáculo aí do idioma, mas ele faz parte para que possamos chegar aos verbos em grego. Então, obviamente, vocês vão ter que recordar os verbos em português, lembrando, por exemplo, que verbo ele tem modo, ele pode ser um imperativo, ele pode ser um indicativo, ele pode ser um subjuntivo, e é evidente que cada modo desse ele tem uma intenção, ele tem uma característica. Da mesma forma, trabalharemos não só o modo, mas o tempo. É um presente, é um futuro, é um passado, é um pretérito perfeito, mais do que perfeito. E vamos trabalhar todos esses verbos e as suas aplicações dentro dos textos, e aí, evidentemente, trazendo as significações do texto, usando a gramática. Vamos ver também que os verbos, assim como outras classes gramaticais, eles também têm o número, ou seja, é singular ou está no plural. Uma outra questão também que tem são as pessoas, é primeira, segunda ou terceira pessoa do singular, ou estamos falando de primeira, segunda ou terceira pessoa do plural.
Além disso, os verbos também possuem a voz, ou seja, é uma voz ativa quando o sujeito exerce a ação do verbo, é uma voz reflexiva, melhor dizendo, ou voz média, que é quando o sujeito ele exerce a ação do verbo sobre si mesmo. Ou seria uma voz do verbo passiva, é quando o sujeito ele sofre a ação do verbo de uma terceira pessoa. Então, todos esses aspectos, eles são importantes para que possamos compreender, nos aproximarmos o maior possível da intenção do autor. E uma das formas de eu fazer isso, de interpretar um texto, primeiro, é ir ao idioma original e, segundo, conhecer os aspectos básicos desse idioma para que possamos, aí sim, fazer uma exegese do texto de forma correta, sem matar, anular a intenção do autor. Então, a preposição é uma palavra que está posta antes. Já vimos aqui que na definição ela vai auxiliar o substantivo a expressar o seu caso ou a sua função na oração. Essa é a função do caso no idioma grego. Então, é chamada de preposição, porque geralmente ela é posicionada antes, ou seja, na frente do substantivo ao qual auxilia expressar a sua função. Lembrando que esse na frente, o nosso idioma, assim como o grego, vai ler-se da esquerda para a direita, o português é a mesma coisa, da esquerda para a direita, e automaticamente a palavra auxilia, ela está posicionada antes do artigo, que está posicionado antes da palavra substantivo, porque a leitura é da esquerda para a direita. Se a leitura fosse como vários idiomas do mundo oriental, o hebraico, por exemplo, a leitura seria da direita para a esquerda. Aí, evidentemente, a palavra substantivo ela estaria antes do artigo, que, por sua vez, estaria também antes da palavra auxilia. Okay? Só para vocês entenderem que muda conforme o idioma estudado. No caso do grego, a leitura é a mesma que temos no português, da esquerda para a direita. Então, aqui no grego, nós temos algumas preposições, ok? E é importante entendermos as preposições para que possamos entender o espaço. A preposição, na maioria das vezes, ela vai fornecer para nós a localização desse ser, desse substantivo, que pode ser, por exemplo, próprio. Então, ele vai te dar uma geografia da onde esse substantivo, que normalmente vai ser uma pessoa, e o seu deslocamento, a sua localização dentro do tempo e do espaço, e, evidentemente, o seu sentido. E é evidente que alguns dessas preposições, elas já são de nós bastante conhecidas, porque, como eu disse, o nosso idioma ele tem a influência direta do grego e do latim. Então, quanto mais eu estudar latim e estudar grego, evidente que eu vou ter uma noção melhor do nosso idioma, que é o português. Então, a primeira preposição aqui, olha, peri, e aí é evidente, eu espero que você, com o conhecimento já do alfabeto, já consiga identificar essas palavras, levando em conta o acento agudo, que é o caso de peri, a palavra paroxítona, olha, 2 sílabas. Ela é uma palavra oxítona no sentido da acentuação, porque o acento agudo, olha, está na última sílaba. E lembrando que as sílabas nós contamos da direita para a esquerda. Então, peri, ela deu origem à palavra
perímetro. Então, observe que aqui na figura, na representação, você está vendo esse círculo aqui, ó. Então, o peri seria traduzido como em volta, em torno, né? E nós, evidentemente, vamos trabalhar também textos que constam de algumas das preposições aqui, tá? E depois eu vou na obra para trabalharmos alguns significados. Mas observe, peri, olha, circundante, em volta, em torno, são traduções possíveis da preposição peri. Avançando um pouquinho aqui, espero que você esteja identificando, nós temos um epsilon e a letra mi, fazendo N. Nós temos aqui em cima da letra epsilon, o que nós vimos em acentuação e aspiração, nós temos um espírito aqui fraco, então não vai ser ren, só seria ren se nós tivéssemos aqui uma vírgula ao contrário, uma vírgula espelhada. Mas como temos uma aspiração branda, a pronúncia aqui é M. E percebe que M vai significar dentro, olha. M está dentro do círculo. M, usado com substantivo, ele vai situar esse substantivo dentro de alguma coisa. Evidente que a sintaxe, a frase e o contexto é que vai esclarecer dentro do que, ok? Avançando aqui, olha a marca do laser. Espero que você tenha conseguido ler. Nós temos aqui um delta, um iota e um alfa, que está com acento agudo. Então, nós temos aqui um dia. Dia, em grego, é uma preposição e ela significa, olha aqui, olha, através, ou seja, dia está cortando o círculo, passando através da circunferência. Então, muitas vezes também é traduzido como por meio, através de, e vamos trabalhar também essa preposição nos textos bíblicos, ok? Então, nós já vimos peri, é só seguir a marca do laser, ó, peri, am, ou seja, está dentro, dia, através de. Nós temos aqui, olha, Pará. Olha a localização de Pará. Ao lado, ó. Ao lado de quem? Do círculo. Pará. É daí que deu origem a palavra parabolê, do grego, que veio para o português, vertido para o português, com a palavra parábola. Então, parábola é colocar ao lado, é fazer uma comparação. Eu pego desse lado uma história real ou não e coloco aqui uma aplicação, normalmente de relevância espiritual, baseado na história. Então, parar é ter algo, de preferência uma história, e eu coloco uma verdade espiritual. Por isso que tem a expressão parar. Avançando mais um pouquinho aqui para cima, ó, epi. Esperamos que vocês tenham lido epi. Perceba que essa aspiração aqui é a branda, é a mesma daqui. E aí é evidente que a leitura é epi, próximo de peri. Ó. Epi. A localização é sob o círculo, tangenciando. Quem ainda se lembra aí das aulas de geometria, olha, está tangenciando aqui, tocando em um ponto da circunferência, epi, ok? Está tocando, está sobre aqui a circunferência. Se subirmos aqui, olha, percebam que aqui nós já temos uma vírgula, não está normal, ela está espelhada, inversa.
Então, aqui nós temos um Y, mas nós temos uma aspiração forte. E aqui nós temos um acento agudo em cima do epsilon. Então, a pronúncia aqui é riper. Riper. Então, quando nós temos a aspiração forte aqui, olha, é como se nós colocássemos aqui um H, que funciona em inglês como home, tá certo? Então, é riper. Lembrando que a aspiração, ela não afeta a tonicidade. Então, o acento agudo vai ser respeitado como sílaba tônica, mas a pronúncia, quando nós temos uma aspiração forte, é riper. Se nós tivéssemos nessa palavra aqui, olha, essa aspiração branda, de epi, aqui eu leria hiper. Percebeu a diferença? Ó, hiper, se fosse a aspiração branda. Mas como é a aspiração forte, por causa da vírgula ao contrário, ela é pronunciada riper. E observe que a sílaba tônica é dada pela acentuação. Olha. Então, é riper. Perceba que riper está mais acima do que epi. Epi está tocando a circunferência. Então, nós vamos ver isso em texto grego, sobre a terra, epiteges, ges, que é o gama, um eta e um sigma final, sigma som de S, significa em grego terra, epiteges, sobre a terra, mas no sentido de estar tocando a terra. Se tiver hiperteges, ele está pairando sobre a terra. Então, é evidente que temos aqui duas palavras que significam quase a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Avançando mais um pouquinho, nós temos aqui prós. Vou repetir a pronúncia. Prós. Nós temos um pi com ro, nós temos um ômico com acento agudo e um sigma, final de palavra. Lembrando que o sigma, que não é final de palavra, ele é escrito diferente, tá? Nesses exemplos aqui, nós não temos nenhum sigma que não seja final. Nós temos prós, nós temos eis, tá? Prós é estar junto. Olha o sentido da seta em relação ao círculo. É estar junto, é se aproximar, é em direção de alguém, juntar-se, tá vendo? Olha. O eis é diferente do prós. Por quê, professor? Porque o eis, ele não vai só se aproximar, ele vai entrar. É tipo, fulano foi para a casa de Beltrano. Se tiver eis, oikia é casa em grego, o texto vai estar dizendo que a pessoa entrou na casa. Se tiver prós, oikia, a pessoa se aproximou da casa, que seria aqui o substantivo, mas ela não entrou. Eis, ela entrou. Da mesma forma, ek, olha aqui, ó, ek, não é rec, é ek, a pessoa está saindo de dentro. Então, ek é oposta a eis. Eis, a pessoa está caminhando para entrar na casa, oikia, né, na sinagoga, sinagoguês, e por aí vai. Entrar no barco, aqui ele vai estar se aproximando da casa, da sinagoga e do barco, mas não entra. Aqui entra. Então, oposto a prós, que é a aproximação, nós temos a pó, conseguiram ler a pó, que é o distanciamento. Olha certo, olha, a partir. Perceba que a pó não está dizendo que o substantivo está dentro do espaço, mas ele está se distanciando. E o ek, oposto ao eis,
O ek é saindo de dentro e se distanciando. Então, essas sutilezas dentro da gramática grega vão fazer toda a diferença na hora da leitura, na hora de fazer uma exposição do texto. Então, conhecendo-se esses pormenores do original, vamos ter, evidentemente, uma leitura, às vezes, diferente da tradução, ok? Avançando aqui, mais um que você conhece, eu tenho certeza. Anti, ó, anti. Nós temos um alfa com uma aspiração branda. Nós temos o ni, que pode confundir com v. O tal. E aqui nós temos o iota com acento agudo. Então é anti. Anti. Perceba aqui a seta, olha. Quando estudávamos física, né? Trabalhávamos o sentido. Nós temos aqui a direção, né? E sentido oposto, então dá uma ideia de luta, de contra. Então, anti deu origem à palavra anticristo, que seria uma luta, alguém que luta contra Cristo, ou um sistema que está contra Cristo. E anti também pode significar no lugar de. Então, anticristo funciona também como no lugar de. Ok? Só dando uma olhada aqui também no celular para não perder também o contato com as empresas, tá, galera? Que eu atendo. Voltando aqui, olha, nós temos aqui oposto a epi, que é sobre, mas está em cima, e riper, que está mais acima ainda. Nós temos aqui, ó, ripó. Olha aqui a aspiração, que é forte. Então vai funcionar como um ri, ripó, porque aqui é uma letra Y. E nós já vimos a regra do Y. Ela estando sozinha, ela funciona como I. Lembrando que Y pode ser som de I ou som de U. As regras nós já vimos, evidentemente, em aulas passadas. Se tem a dúvida, volte na aula e tire as suas dúvidas, ok? Então é ripó. Ripó é o inverso de epi. Epi está sob aqui, ó, tocando na parte de cima, e pó está tocando, porém, na parte de baixo. Tem uma outra palavra aqui, mas me parece que a apresentação cortou. Depois eu vou na obra para vocês verem. Aqui nós temos catar, que está dizendo a posição para baixo, a direção é para baixo. E aqui em cima, acho que não está aparecendo, é aná, que é para cima, ok? Lembrando, saindo do meio, está saindo do meio aqui, e aná indo para cima, ok? O metá, ele mantém uma distância, porém ele não está se distanciando, ó, porque tem aqui, olha, o limitador. Ele está a uma certa distância do círculo. Oposto a isso, nós temos o pró. Ó, o pró, ele se aproxima, mas ele fica a uma certa distância, porque nós temos aqui, olha, um limitador. Limitador. Para se aproximar, e aqui nós temos um limitador para se distanciar. Então, ele não se distancia completamente. Ele fica a uma certa distância e para ali. Avançando aqui ao texto agora de Marcos, capítulo 1, verso 29, a parte de baixo está em português. Perceba, assim que saíram, olha, da sinagoga, dirigiram-se para a casa de Simão e André, juntamente com Tiago e João, Marcos 1, 29. Isso aqui é a versão King James atualizada. Caietus ectes sinagogues. Então está dizendo que e assim, né? Ó, saíram da sinagoga. Então nós vimos aqui a preposição ek
Vamos voltar aqui, olha. E não vamos ver que é que... O que o texto está querendo dizer? Que saíram de dentro da sinagoga. Se fosse, em vez de que fosse apó, ele estaria se distanciando da sinagoga, porém, ele não estava dentro da sinagoga. Então, perceba que essa leitura é importante. Que ter sinagoguês da sinagoga. Foi traduzido como saíram da sinagoga. Mas o texto está querendo dizer que saíram de dentro da sinagoga e não das proximidades da sinagoga. E perceba que aqui nós temos uma outra preposição, a famosa eis, que nós vimos lá, tem oikia, então, para a direção da casa, mas o eis significa dentro. Indo para dentro de alguma coisa, olha o eis aqui, ó, indo para dentro, olha a seta dentro do círculo. Avançando aqui, então eles saíram de dentro desse sinagoguês e foram para dentro de oikia. Foram para dentro da casa de quem? Símonos. Simão. Casa, olha, de Símonos, cai Andréu. Andréu, ó. Andréu, se lembra da reguinha do Y? Com ômicron, som de U. Então eles saíram de dentro da sinagoga e foram para dentro da oikia, casa de Simão e André. Aí nós temos aqui uma metá, é uma outra preposição. Olha lá, olha, metá, ó, metá. Jacobo, Cai, Ioano, Tiago e João. Então, foram juntamente com eles. Ó, metá. Então, aqui nós temos 3 preposições que vai dar a localização dos respectivos substantivos próprios. Símonos e Andréu, melhor dizendo, Andréu. A sílaba tônica é essa, ó. Delta, Rho, som de R, e Epsilon está com acento agudo. Andréu. E junto de Símonos, cai Andréu, quem foi? Tiago e Ioano. 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 Aqui é a letra Ni e não é a letra V. Ok? Então, deu para fazer uma análise importante e interessante. Deu para vocês observar, então, como fazendo essa análise textual, conhecendo a função das preposições e as suas significações, com certeza deu para ter uma ideia dentro do espaço o que estava acontecendo aqui nesse texto. Então, nós vimos que foi Tiago e João, e assim saíram da sinagoga, dirigiram-se para dentro da casa de Simão e André. E junto deles, mas não estava colado, estavam próximos, Tiago e João. Curiosamente, o nome Tiago em grego, Jacob e João, Ioano, de João, no caso, né? Enfim, espero que tenha estado aí para entender aí. As preposições que e eis, ó, indicam, respectivamente, que eles saíram de dentro da sinagoga e foram para dentro da casa de alguém. Para expressar a relação de um substantivo com os verbos ou outras partes da oração, uma preposição pode indicar localização, como nós havíamos dado o exemplo lá do círculo, direção. Eles podem estar entrando, eles podem estar se aproximando,
ou eles podem estar saindo de dentro ou saindo de perto, ou a relação entre eles, ok? Temos aqui um outro texto que se encontra em Colossenses, capítulo 1, verso 1. E aqui nós temos a dia. Se nós formos voltar lá, dia, olha, está cortando o círculo. Então, eu posso traduzir como através, eu posso traduzir como por meio. Ó, está cortando. Então, vamos lá de novo no texto. Paulos, apóstolos. Percebe aqui o sigma, olha, que não é final. E aqui o sigma que é final. Cristo, Jesus. Então, Paulos, apóstolos de Cristo Jesus, dia, telêmatos, teu, cai, Timóteos, ro, adelfós. Então, Paulo, apóstolos de Cristo Jesus, por meio, tá? Ou por através, mas seria então, por meio do seu desejo, da sua vontade de Deus, vontade de Deus, caí Timóteos, Adelfós, e o irmão Adelfós, Timóteos. Então perceba a tradução de dia, que é uma preposição, funcionando aqui como por ou por meio, através. Então Paulo está defendendo que o seu apostolado, ele é apóstolo, evidente que não pertencente ao círculo dos 12, mas ele é apóstolo, por meio ou por vontade de Deus. É isso que ele está querendo dizer. Está chamando a atenção aqui. Então, dia, ele tem essa tradução aqui, ó, tem essa possibilidade por. Foi traduzido Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, ó, traduzido de forma correta aqui, ó, conforme está no idioma original, Cristo Jesus, e não Jesus Cristo. Dia telêmatos, teu, caí, Timóteos, ro, espírito, aspiração forte, ó, ro, adelfós, aqui é a aspiração branda, então eu não leio ra, eu leio adelfós, que é o fi, e aqui é acento agudo, porque nós vimos na regra que aqui vai ter outra palavra, então o acento deixa de ser agudo e passa a ser grave, porque o texto continua. Ok? Está traduzido aqui, olha. Evidente que aqui foi invertido. E o irmão Timóteo, porque senão ficaria e Timóteo, o irmão. Então, para acomodar a linguagem, o irmão Timóteo. Outro texto aqui de 2 Tessalonicenses, e nós temos aqui a preposição catar. Lembrando que aqui tem um apóstrofe, por quê? Nós teríamos aqui uma outra letra alfa, vogal, e nós temos a palavra seguinte, ó, iniciando com vogal, como regra do grego. Nós eliminamos a letra alfa, a última vogal da preposição, suprimimos ela colocando um apóstrofe, perceba que aqui não é aspiração, e quando nós formos pronunciar, pronunciamos que junto, né? Catenergeian. Catenergeian. Ok? Então, catar. Aqui, ó, catar. Olha o que está significando? Para baixo. Para baixo. Evidente que tem preposições que, quando se juntam a outras palavras, e principalmente a verbo, elas mudam também de significado. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, ela não está junta, ela vai ser lida junta, mas ela não perde, nesse caso aqui,
o seu significado. Olha o texto em português. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação, porque a ação demanda verbo, ou trabalho, né, de Satanás. Mas percebam que aqui nós não temos a palavra anticristo. Não temos. Né? Nós temos aqui ruestin reparucia. Então, aqui é o aparecimento. Essa parucia aqui, muitas vezes que você encontrar no texto português a palavra vinda, vai ser a tradução da palavra parucia, que significa presença, visibilidade. Alguém que você encontrou, ele está presente, ele está diante dos seus olhos. Então, é isso que significa a palavra parucia. Então, aqui está falando do aparecimento, da manifestação desse ser, vai ser segundo a ação, trabalho, energei, da ideia de trabalho, né? De Satanás, ó. Satanã. Ok? Passedinamei kaisemeios, com sinais, semeio é sinais em grego, e prodígios, diname, vem de dinamis, vem de poder, vem de força. Ter assim pseudos, então aqui está falando de falso, né? Ou um pseudo Cristo, alguma coisa nesse sentido, né? Pseudo vem de falso, pseudônimo é o nome que foi dado, mas não é o nome real da pessoa. Avançando. Nós temos aqui o texto de Judas, melhor dizendo, desculpa, Judas, capítulo 1, verso 7. De maneira semelhante a este, Sodoma e Gomorra e as cidades, olha, circunvizinhas, eram cidades que estavam em torno de Sodoma e Gomorra, que eram as principais cidades de uma decápole. Então, nós vimos lá, nas preposições, que peri significa em volta, em torno, ok? Circundante. E aí observe também aqui o acento grave, porque, como regra, quando nós temos uma palavra que termina com acento agudo, que é peri, mas ela está seguida a uma outra palavra, ok? Eu tiro o acento agudo e ponho o acento grave, peri. Então, como foi traduzido? Perialtais poleis, que é cidades em grego, suas cidades. Circunvizinhas, foi traduzido como circunvizinha. Eu poderia botar as cidades que estavam no entorno, mas eu ainda acho que circunvizinhas dá uma ideia melhor. Circo, ó, vizinhas, circo, estavam em volta. Entendeu? Lembrando que Sodoma e Gomorra, elas tinham em volta mais cidades que compunham a chamada Decápole. Observe aqui que Sodoma vem do grego Sodoma. Sodoma. E aqui nós temos o sigma maiúsculo, tá vendo? Cair, Gomorra. Gomorra. Ó, Gomorra. Duas letras russas, som de R. O Mi com ômicron, acento agudo, e o gama maiúsculo. Ros, porque nós temos aqui a aspiração forte, então é Ros. Sodoma, Caí, Gomorra. Caí, Rai, Peri. Peri. Ok? Mais um texto, um famoso texto do Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Em grego, en arche, ou arche, en ho, logos, kai ho, logos, en pros, junto, estava, ou junto, pros, então teon, junto de quem? O logos estava junto, aqui é um verbo ser estar, é o verbo eimi,
tá? Então, está dizendo que o Logos estava junto ou foi para próximo de quem? Quem está próximo de alguém ou de alguma coisa. Prós, tonteon, de Deus, próximo ou junto de Deus, é que estava o Logos. E aqui já mostra uma outra coisa interessante. O Logos é uma pessoa e Theon é uma outra pessoa. O Logos estava ou foi para junto, prós, se lembra do sentido de prós? É se aproximando do círculo, porém não entrando dentro do círculo. Então está falando de duas personas, duas pessoas completamente diferentes uma das outras. Theon. Kai theos em ho, aspiração forte, logos. Observem. Logos aqui, ó, isso aqui é o artigo no grego, e é masculino. E foi traduzido como feminino. Poderia ser traduzido como, no princípio era o verbo, mas escolheram palavra, logos. Kai logos em proston teon, kai theos em ho logos. Ok? Aqui nós temos mais um texto e nós temos tanto ek, que nós vimos lá, ele vai significar o quê? Saindo de dentro para fora. E nós temos epítege sobre a terra. Vamos ver o texto em português. Porque destes atenção à minha exortação, Apocalipse 3:10, quanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Se lembra que é epítegues, epi é a preposição que vai significar que ele está afaciando, está tocando o objeto. Epi, tes, ges, terra, sobre a terra. Agora, é uma tradução em que muita gente erroneamente diz que livrar da hora é tirar da hora. Não, tirar da hora não é livrar da hora. Livrar da hora é guardar dentro da hora. Aqui, ó. Teresso, ectes horas. Tu, peirasmu, tes menuces. Então, é guardar, o verbo guardar é teresso, tá? Ectes hora, guardar dentro da hora. Proteger, mas dentro da hora, e não arrancar fora da hora, como eu vejo a maioria das pessoas interpretando. Então, olhando a gramática grega, essa interpretação que livrar da hora é arrancar da hora, é arrebatar, ela não procede, mesmo porque a palavra arrebatar não é teresso, é harpazo, e essa palavra não tem aqui. Ok? Então, rotieteressas, então, da forma, do jeito, ou assim que foi traduzido, o porquê, vocês guardaram, tu logon, a palavra minha, então eu vou guardar vocês. Então, guardar é guardar no ambiente da prova, e não é tirar, não é... Enfim, fruto de uma tradução e uma leitura completamente equivocada. Mais um texto aqui, onde nós temos a palavra em, se lembra que em é dentro, né? E eis, melhor dizendo, aqui é ridat, que é água, é metanoia, aqui é mudança de mentalidade, né? Outros foram traduzidos como arrependimento, como aqui, ó. Tá? Então, egumen baptizo rimas em ridati eis metanoia. Então, eu batizo vocês em água, tá? Ou utilizando a água. Lembrando que a palavra baptizo do grego significa mergulhar. Então, é em água, é dentro da água.
ridat, eis metanoia, ou seja, para. Então, o baptizo rimas em ridat é para quê? Para metanoia, arrependimento. Ok? E aí, depois de mim, vem um que vai batizar. Ele vos batizará com autós rimas, baptiza em futuro. Ele vai batizar em pneumati, hagio, hagio. E ele vos batizará com espírito. Observe que não tem fogo aqui. Então, em muitos manuscritos, não ocorre a palavra fogo. Então, não é uma unanimidade manuscritológica. Ok? Avançando. Então, preposições usadas como prefixo, evidente, elas estão antes do substantivo, como já lemos, tá ok? E quando ela está junta, atrelada a uma outra palavra, normalmente um substantivo, atrelada a um verbo, ele vai intensificar, reforçar ou completar, no caso, o significado do verbo, né? Com frequência, o sentido original de uma preposição se perde quando ela se combina com o verbo. Então, nós vamos ver aqui Mateus 11, 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Observem, ninguém conhece o Filho senão o Pai. Observe aqui, olha. Vou botar aqui para baixo. Pantamoi paredopte ripó do patrós mu caí udeis epignosque. Gnosque, ele vem de gnose, ele vem de conhecimento. Gnosco, conhecimento. Só que nós temos aqui um epi. Epi tem a sua significação isolada, como tocando, estando em cima de alguma coisa. Nós vimos em Apocalipse 3:10 sobre a terra, lá o finalzinho do versículo, aqui, ó. Epíteges, sobre a terra, que é uma palavra feminina, ó, ges, tesges, sobre a terra. Só que epi, ele se junta ao verbo conhecimento. E olha que fantástico que deu a tradução. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, não é conhecer só. Como o epi se atrelou à palavra conhecer, deu um reforço a essa palavra. E ela ficou conhecer, ou seja, ninguém conhece completamente o Filho senão o Pai. E ninguém conhece completamente o Pai a não ser o Filho. Filho, ruion, ruiós, tá? Depois tem até um negócio interessante sobre ruiós, porque nós temos 3 palavras para filho. E ruiós seria o filho mais maduro, filho pronto, né? Nós temos padion e tecnon, que já seriam etapas dentro da infância da criança. Então aqui o epi, quando se atrela a um verbo, ele deu um reforço a esse verbo. Então não é conhecer só, é conhecer completamente. Aqui já é epissinagoguês, que é sinagogues é reunião, encontro, né? E epissinagoguês já seria um encontro com o Senhor, uma reunião com o nosso Senhor. É uma reunião especial, não é uma reunião qualquer, em qualquer lugar. Ok? Vai ter essa conotação. Então, aqui encerramos e vamos trabalhar mais algumas coisas na próxima aula. Esperamos que você possa ter usufruído aí de mais esta aula para a glória de Deus, Pai. Deus te abençoe.